Nossa entrevistada de hoje é a escritora Tatiana Salem Levi. Apesar de ter nascido em Portugal, ela foi criada no Brasil, mas quis o destino que ela voltasse a viver na cidade onde nasceu e hoje Tatiana mora em Lisboa. Autora de diversos romances, entre eles A Chave de Casa, ela acabou de lançar no Brasil Vista Chinesa, um relato forte e intenso sobre um estupro. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Oi, Tatiana, bem-vinda. Obrigada por participar do Manda Brigadeiro hoje. Oi, Letícia, tudo bem? Tatiana, eu queria começar a nossa conversa. Eu falei na abertura, né, que você nasceu em Lisboa, mas não expliquei por quê. Que teus pais estavam exilados, né, era ditadura no Brasil, e por isso que você nasceu em Portugal. Eles te contaram depois como é que foi essa vivência deles no exílio? Sim, eu cresci ouvindo tudo, tanto sobre a época da ditadura mesmo, a militância deles contra a ditadura, o exílio, que foi um exílio já tardio, foi uma época em que muitos dos exilados já tinham retornado, ou muita gente já tinha sido presa, já tinha parado com a militância. Eles só se exilaram em 76. Eles ficaram muitos anos clandestinos no Brasil. E então, por isso também que eles vieram para cá, porque foi pós-Revolução dos Cravos, porque em Portugal também houve um fascismo durante muitas décadas, um fascismo muito longo. Então eles vieram pós-Revolução dos Cravos. Eu nasci aqui já no fim do exílio, nasci em janeiro de 79, a anistia foi em setembro, eu voltei em setembro, e eles nunca falaram do exílio como um momento ruim, como um momento difícil. Ao contrário, eu acho que depois de muitos anos de luta e de clandestinidade, eu acho que o exílio já foi um momento de um certo alívio, porque aqui eles não estavam se escondendo, porque aqui eles não estavam fugindo. O meu pai, que era do PCdoB, ele continuava a luta de alguma forma. Minha mãe era jornalista, então ela ficou trabalhando como correspondente para Istoé, e trabalhava para jornais aqui também. Eles tinham uma vida assim bastante normal, e tinha o facilitador da língua, né, que foi um dos motivos também para eles virem morar aqui. Então eu não cresci como Portugal, tendo a imagem de Portugal como um peso, como a ideia daquele exílio como um peso, mas também porque o exílio foi curto, durou 2 anos e meio, e foi ao contrário, acho que foi a ideia de um país que acolheu os meus pais naquele momento em que estava insuportável para eles continuar vivendo com o terror de ser preso, com o terror da tortura, de uma possível morte, e já não aguentavam mais fugir. Então... E do final, quer dizer, você fez também esse caminho, né? Você, do Brasil, foi morar em Lisboa. Por que você escolheu Portugal? Então, eu vim por causa do meu marido. Aí foi uma outra história. Nada a ver. História de amor. Mas eu, na verdade, por eu ter nascido aqui, eu também acabei estabelecendo uma relação afetiva com Portugal. Porque eu poderia não ter estabelecido, porque eu fui muito pequena para o Brasil, né? Com 9 meses, e pais brasileiros, então não tinha uma referência cultural portuguesa, como muitos brasileiros têm, por serem filhos ou netos de portugueses. Eu não tinha isso. Mas no meu imaginário, eu fui construindo, porque, sei lá, por eu ter nascido aqui, eu fui criando essa relação. E aí, quando eu lancei o meu primeiro romance, A Chave de Casa, a partir daí, o livro ele saiu primeiro em Portugal. E a partir de então, ele foi publicado primeiro aqui. Por quê, Tatiana? Coincidências, na verdade, assim. Mas foi uma coincidência engraçada, porque foi um pouco como eu, assim, que nasci aqui, mas sou brasileira. E o livro também é brasileiro, mas nasceu aqui. Eu tinha publicado um conto num livro chamado 25 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira, organizado pelo Luiz Rufato.
E na altura que o livro saiu, foi publicado pela Record, a Luciana Vilas Boas, que trabalhava na Record, ficou em contato comigo, querendo saber se eu estava escrevendo alguma coisa. E o André Jorge, que era editor da Cotovia aqui em Portugal, leu o conto e entrou em contato comigo, também interessado em saber se eu estava escrevendo alguma coisa. Aí, quando eu terminei de escrever A Chave de Casa, eu mandei para os dois. E os dois leram, assim, de um dia para o outro e quiseram publicar. Mas a Cotovia tinha uma disponibilidade maior, era uma editora menor e tinha uma agenda mais fácil, não tinha que esperar tanto tempo como a Record. Então, ele quis publicar logo. Eu falei, claro, vamos a isso. Então, ele saiu aqui primeiro, foi no mesmo ano, mas foi com uma diferença muito grande. Saiu aqui em maio de 2007 e no Brasil em dezembro. E a partir de então, eu comecei a estabelecer uma relação com Portugal pelo trabalho, pela literatura. Comecei a frequentar festivais literários aqui, e comecei a publicar textos aqui, e comecei a vir cada vez mais. Aí teve em 2012, acho que foi 2012. 2012 teve o Ano do Brasil em Portugal. Em 2012 e 2013. Então, houve muitas manifestações artísticas, muitas coisas em Portugal, do Brasil em Portugal, e eu acho que também de Portugal no Brasil, já não me lembro. Mas aí, por conta disso, eu vim lançar o meu segundo romance, vim fazer outras atividades, vim passar um mês aqui, e foi quando eu conheci o Pedro, que é o meu marido. Começamos a namorar, e a minha vida era mais fácil de vir aqui, eu já tinha essa relação também, eu sou portuguesa por ter nascido aqui. Sim. E então eu falei, vou experimentar, vou ficar 6 meses. Aí nunca mais voltei. Falando da Chave de Casa, esse romance é super interessante porque ele fala da imigração, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o porquê desse título e como ele... Dizem que ele é autobiográfico, você diz que é um pouco autobiográfico, mas também tem muita coisa inventada ali, enfim. Conta um pouquinho como foi a construção da Chave de Casa. Então, porque a minha relação com Portugal, ela ainda é mais antiga. Ela remonta a séculos, na verdade. A minha família é de judeus portugueses que foram expulsos de Portugal na época da Inquisição. Então, a gente está falando aí século XVI, século XVII. E, na altura, então, eles foram primeiro para a Holanda, depois foram para a Turquia, e eles levaram a chave de casa, da casa em Portugal, e passaram essa chave de geração em geração, e isso parece lenda, mas não é real. Então, assim, a minha família fez isso, mas várias famílias fizeram isso. Então, é uma história que aconteceu com quase todas as famílias que mantiveram a tradição. Porque muitas famílias se converteram, né? São os cristãos novos, e as que mantiveram o judaísmo e que imigraram, mas que não queriam sair de Portugal, ou de Portugal ou da Espanha, porque tinham uma vida boa aqui, elas passaram essa chave na esperança de um dia retornar à sua casa. E essa chave chegou até a geração dos meus avós, que nasceram na Turquia, em Esmirna. Isso, estou falando tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe. E nos anos 20, eles foram para o Brasil, muito naquela ideia de ir para a América, para ter uma vida melhor. Era uma altura que as pessoas imigravam muito, né, para as Américas, de forma geral, e a escolha do Brasil se deu, em parte, pela questão da língua, porque eles falavam ladino, que era uma espécie de português daquela época, que eles continuaram falando esses séculos todos. Então, já morando na Turquia, eles mantiveram a mesma língua. E então foram para o Brasil, meus pais já nasceram no Brasil, e por outro motivo, que não tem nada a ver com isso, como a gente já falou, os meus pais acabaram vindo para Portugal e eu acabei nascendo aqui, de onde a família tinha sido expulsa tanto tempo atrás. E eu achei que não havia nada mais romanesco do que isso, né? Eu falei, não, eu queria escrever, eu sempre soube que queria escrever, e quando eu fui fazer o meu primeiro romance, eu falei, eu tenho que escrever essa história. Mas depois eu fui mudando muito a história. Então, a chave da casa no romance, ela já não é a chave da casa de Portugal, a chave da casa na Turquia, mas
o símbolo da chave, né? Dessa chave da casa, da qual se foi expulso, mas se pretende um dia voltar, mesmo que nunca se volte. Eu acho que é mais o símbolo mesmo, né? Essa ideia de uma casa perdida, de uma terra perdida, ou de uma terra ideal para onde se quer voltar, que é muito a chave da memória também, né? Daquilo que se leva consigo. Então, a chave é o que essas pessoas levaram, o que esses familiares levaram de Portugal com eles. Então, por exemplo, a minha bisavó chamava o meu tio-avô mais novo de meu Portugalzinho, na Turquia, séculos depois. Então, tem muitas coisas que ficam, e essas coisas que ficam, que são os restos da memória, são as coisas que me interessaram quando eu fui escrever o livro. Então, não é esse Portugal inteiro, mas são esses pedacinhos de Portugal que ficaram e foram passando de geração em geração até chegar do outro lado, no Brasil, mas um Portugal que não é esse Portugal que chegou como pela imigração portuguesa para o Brasil, né? Esse Portugal que deu essa outra volta aí. Você acha que, eu imagino que sim, mas o lugar onde você está, ele influencia na tua escrita? Olha, deve influenciar, mas sabe que eu não consigo falar muito sobre isso? É muito difícil, assim. Eu acho que tem uma coisa... Deve influenciar um pouco na sintaxe, no vocabulário. Tem coisas que às vezes eu vejo, estou escrevendo uma coisa que eu não escreveria se eu não estivesse aqui. Agora, por exemplo, eu acabei de lançar um romance novo, né? Sim. Que é o Vista Chinesa, e eu acho que eu nunca escrevi um livro tão carioca quanto esse. E foi o livro que eu escrevi... O único livro que eu escrevi sem ir ao Brasil, porque o livro anterior, Paraíso, eu escrevi já morando em Portugal, mas escrevi numa época em que eu ia 3 vezes por ano ao Brasil. Sim. Vista Chinesa, não, eu escrevi estando mesmo aqui, já com filhos aqui, já estando mais portuguesa. E foi quando eu escrevi o meu livro mais brasileiro. Eu acho que esse distanciamento do Brasil talvez me deu uma necessidade maior de me voltar para o Brasil. E quando eu estava no Brasil, me dava uma certa necessidade, que um certo excesso de Brasil faz com que a gente queira também sair um pouco do Brasil, né? E quando a gente está fora do Brasil, eu acho que a gente fica querendo também, de alguma forma, voltar para o Brasil. E eu acho que a escrita é uma forma que eu tenho de estar no Brasil, sabe? Sim. Eu queria falar do Vista Chinesa, eu ia deixar mais por fim, mas já que você tocou nesse assunto, eu adorei o livro. Eu até escrevi para ti, Tatiana, eu adorei esse livro, mas é muito difícil para mim falar que eu gostei de um livro que trata de um assunto tão duro para as mulheres, né, que é o estupro. E aí você falou para mim, não, mas é bom porque é uma que segura na mão da outra e tal. E esse livro, pelo que eu tenho percebido nas redes sociais e assisti a live que você fez no canal da Todavia, que é a editora, né, no YouTube, e as pessoas têm uma comoção, né? Esse livro, ele está causando ele está abalando mesmo, eu acho, as pessoas. Acho que nunca teve um relato tão sincero, tão duro, tão verdadeiro sobre o estupro. Acho que as pessoas que sofrem não falam tanto, né? Acho que por isso também uma curiosidade tão grande. E, claro, o assunto da violência contra a mulher, que no Brasil está extrapolando todos os limites. No mundo inteiro, a gente sabe que tem essa violência contra a mulher, teve o movimento Me Too. Então, é um assunto que está muito em alta agora. Como foi para você escrever esse livro? Eu não sei se foi... Eu não diria que foi mais difícil do que os outros. Todos os livros são difíceis. Eu acho que, de alguma forma, eu sempre toco... Eu acho que é o meu jeito de escrever, eu sempre toco em questões que são doídas, eu sempre me aproximo da dor. É o meu jeito de escrever, é o que para mim faz sentido quando eu vou escrever. Mas
também, assim, é uma forma de me aproximar da dor, mas para extrair alguma beleza, para extrair força dessa dor. Não para trazer ressentimento, ou para trazer lamúria, ou para apagar a vida, ao contrário. E isso é uma coisa que eu entendo muito como leitora também, sabe? Aí talvez você possa falar melhor ou entender simplesmente, mas sem conseguir dizer, que é isso, quando a gente lê um livro que fala de uma coisa muito sofrida, mas que a gente termina se sentindo viva. Eu acho que para mim é isso. Quando eu escrevo, eu também procuro esse sentimento para mim, na hora que eu estou escrevendo. Chegar perto de algo que esteja muito dolorido, mas que seja muito vivo. Sim. Então, acho que esse processo é igual para mim, em todos os meus livros. E que tem a ver com tentar ser o mais verdadeira possível. E aí, ser o mais verdadeira possível não tem a ver... Aí você estava falando da chave de casa, se é autobiográfico, se não é. Aí não tem tanto a ver com se o fato aconteceu ou se não aconteceu. Mas tem a ver com tentar chegar muito perto das coisas, me aproximar muito desse indizível, né? Tentar me aproximar daquilo que assusta, eu acho. E o processo do Vista Chinesa teve esse momento inicial que foi entrevistar a minha amiga que passou por isso, que passou pelo estupro real. Então, ouvi-la, anotar, gravar, anotar, e depois transformar isso num romance. A transformação disso num romance, para mim, foi o mais difícil, foi encontrar a linguagem. Como é que eu vou contar isso? Como eu vou contar essa história? Essa história que é justamente indizível, porque eu sabia que eu não tinha estado lá. E que mesmo que eu tivesse estado lá, eu não conseguiria contar fazendo com que o leitor pudesse estar lá, né? Que a narrativa, ela sempre tem algo de fracasso, né? Ela sempre fracassa num certo sentido, porque ela nunca vai fazer com que a gente esteja lá. Mas eu precisava e eu queria fazer com que o leitor se aproximasse disso, né? Dessa experiência, dessa dor. E aí nesse sentido, acho que foi o processo de escrita mais duro para mim, encontrar essa linguagem, sabe? Sabe, porque eu sabia que era algo não só muito sofrido, mas muito feio, né? Porque, sei lá, por exemplo, a chave de casa tem a dor da morte da mãe, que é uma dor muito sofrida, mas ela não é uma dor feia, ela não é monstruosa, né? É uma dor carregada de amor. Né? O amor da mãe pela filha, da filha pela mãe, é uma coisa pela qual todo mundo passa, num certo sentido, né? Assim, ou passa, ou vai passar, é algo que é intrínseco ali ao ser humano. Essa não, essa é uma dor monstruosa, né? Uma dor feia mesmo, horrorosa. Então, como é que eu ia fazer isso? Aproximar, criar essa empatia no leitor, sabendo que era uma dor que não tinha afeto, né? É uma dor que não tem afeto. Então, nesse aspecto, eu acho que foi o mais difícil, conseguir criar algum afeto, um elo entre leitor e personagem. Bom, do meu ponto de vista, da minha observação, eu acho que você conseguiu com muito sucesso. Eu, nas primeiras páginas do livro, já estava naquela floresta e eu já estava aos prantos, como eu te escrevi. Tatiana, eu acabei de ler o livro e eu já estou chorando. Isso nunca tinha acontecido comigo, uma empatia tão imediata com uma personagem, como aconteceu com Vista Chinesa. Eu só posso te dizer parabéns e acho que todo mundo tem que ler esse livro. Mas mudando agora de assunto um pouquinho, você também tem uma coluna no jornal Valor Econômico no Brasil, e você mora em Lisboa. Como é escrever para um jornal brasileiro? Muda alguma coisa? É exatamente igual? Você tem essa ligação com o Brasil mesmo muito íntima? Como é? Exatamente igual, eu imagino que não seja, porque eu nunca tive essa coluna estando no Brasil. Eu escrevo para o Valor, acho que há 7 anos, e estou aqui há 8, então comecei a escrever estando aqui. Eu leio muito mais jornais brasileiros do que portugueses.
Então, no aspecto das notícias, eu vivo mais no Brasil do que em Portugal. Sim. É um pouquinho esquizofrênico até, né? É. Mas... Então, nesse sentido, é muito possível e muito próximo de eu estar lá. Sim. E eu escrevo sobre livros, né? Relacionando a realidade, o momento atual com livros, mas mesmo o acesso aos livros com os e-books ficou tudo muito fácil e imediato. Então, nesse sentido, posso estar aqui ou poderia estar no Brasil, numa praia isolada e dar na mesma. Agora, às vezes, eu acho que tem uma coisa assim do fervor do momento, né? Como agora que a gente está vivendo essa situação horrorosa, tenebrosa, com esse governo genocida, e às vezes, sei lá, ontem teve um panelaço, e às vezes eu sinto falta de estar presente para sentir, sabe? Uma coisa assim, do sentimento, do que é... Eu sei que houve o panelaço, eu posso ouvir o panelaço no iPhone, mas eu acho que talvez fosse diferente estar ali e presenciar aquilo, né? Eu acho que tem uma experiência da presença que talvez fosse mudar o texto. Não que fosse necessariamente ficar melhor, entendeu? Porque também tem uma visão de fora que também pode ser interessante. Isso que eu ia te perguntar. Se você também usa do fato de você não estar no Brasil, em algumas colunas, porque tem um olhar também de fora que é interessante, claro. né? Enfim, porque eu acho que nem você falou ali, a gente às vezes quando sai do Brasil, a gente fica muito mais brasileiro, né? Muito mais. Não, nunca fui tão brasileira, até porque a gente é muito como os outros nos olham, né? Então, no Brasil, as pessoas não ficam olhando pra gente como brasileira. Pronto, somos como todos os que estão à nossa volta. E aqui não, aqui eles me olham como brasileira o tempo todo. Eu abro a boca e a sensação que eu tenho é que eu estou primeiro dizendo, eu sou brasileira, porque você na Inglaterra, alguém, sei lá, você está dizendo, eu sou estrangeira. Eu aqui estou dizendo, eu sou brasileira. Eu estou primeiro dizendo de onde eu venho, antes de dizer qualquer coisa. O que eu faço, como eu me chamo. A primeira coisa que eu estou dizendo é, oi, eu sou brasileira. Então, minha primeira identidade aqui é essa. Então, eu acho que, num certo sentido, eu fui me tornando mais brasileira aqui. E claro que isso aparece no que eu escrevo. E eu também vou relacionando com questões do mundo, com questões de Portugal, porque também, nesses últimos anos, muitos brasileiros vieram para Portugal. E os brasileiros começaram a se interessar por Portugal também, justamente porque muitos vieram para cá. Então, esse diálogo foi aparecendo nos textos que eu escrevo também. Que interessante. Bom, e você tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina, Vicente e Casalinho, que eles dizem aqui. Como? Um casalinho. Um casalinho. Portugal tem palavras, né? Eles usam o diminutivo, fica muito carinhoso, né? Diminutivo para tudo. Como você vê a vida deles, assim? Vocês querem ficar aí em Portugal? Será que eles vão fazer esse caminho de volta? Eles são muito pequenos ainda, né? Mas será que eles vão fazer, de repente, esse caminho de ir para o Brasil, para o Rio de Janeiro? Como é que você acha que vai ser aí o futuro dessa família? Então, uma incógnita. Eu me pergunto isso quase diariamente, porque alguns anos atrás, se você me perguntasse isso, eu diria, com certeza eles vão passar uma parte da infância no Brasil, porque para mim sempre foi fundamental imaginar que os meus filhos passariam uma parte da infância lá, que eu acho que é o que define a subjetividade de cada um. E eu acho que tem coisas que só no Brasil, sabe? Essa coisa mais livre, mais solta, mais misturada, menos formal, mais afetiva. Tudo isso é só no Brasil, entendeu? Mais criativa também, sabe? Mais livre. Apesar de fisicamente não ser tão livre por outras questões que a gente tem que cercear o tempo todo. Mas agora... eu não consigo, né? Não dá para imaginar. Eu não posso levar os meus filhos para morarem nesse Brasil. E esse Brasil pode durar anos, décadas, eu não sei quanto tempo vai. Então, se tem uma coisa que eu aprendi agora aí com a pandemia e com o Bolsonaro, é não planejar, né? Então, sim, posso planejar. O que eu sei é que agora eu tenho que ficar aqui com os meus filhos. Agora aqui tá melhor para eles do que lá. Sim.
tomara que um dia lá esteja bom, né? De novo. Ai, por favor. Eu sinto muita saudade. Você sente muita saudade? Tem Você muita tem uma saudade. irmã que mora lá, que você é muito próxima, que tem Tem, filhos, quer dizer, sua exatamente. família tá lá, né, Tatiana? Tá lá. Minha família tá lá. E amigos de infância, né? É, Porque amigos de infância a gente não faz em outro país. não. Aqueles amigos que conviveram na sua casa com seus pais, que conhecem a sua família, porque amigos que a gente faz de velho não conhecem a nossa família. É. Eu Aquela acho que coisa até da você intimidade. postou, eu acho até que você postou uma vez uma coisa no Instagram que eu adorei, que é você diz, Portugal tem muitas coisas, né? Me dá muitas coisas, eu tenho muitas coisas, mas eu não tenho meus amigos de infância. Isso é uma Pois coisa que nunca vai te dar, né? não tem como, né? É. Aí eu sinto falta disso, dessa intimidade, assim. Sinto Uhum. falta de uma intimidade, de um afeto antigo, né? Mais Uhum. antigo, assim. É. Essa é a vida do imigrante, né? Essa é a vida do imigrante. Essa é a dificuldade. É. Tatiana, adorei a nossa conversa. Eu Muito também. obrigado. Convido a Obrigada. todos para lerem o teu livro, assistirem a live lá do YouTube, que também eu acho que vale super a pena. A live cobriu super bem. E quero te agradecer, pelo seu tempo aí, pela entrevista. Muito obrigada. Obrigada a você, Letícia. Hoje o Manda Brigadeiro fica por aqui e até a próxima.